Boa noite. Boa noite a todos. Welleson, pedi pra você orar pra nós hoje, você ora? Você sentiu que eu ia pedir pra você orar, né, cara? Você sentiu aí, não sentiu? Tá sem áudio aí? Ué, o que aconteceu? Você é o inimigo, rapaz. Tá que nem meu professor já tarde. Chegou as compras no meio da aula, ele foi ajudar a esposa, deu intervalo. Ele falou, vamos fazer intervalo que chegou a compra aqui em casa. Aí, tá vendo? Conseguiu não aí? Vamos lá, Jonathan, já que você falou e sua voz tá boa aí, ora pra nós aí, por favor. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por tuas bênçãos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, porque só Tu és digno de louvor, só Tu és digno de adoração, só Tu és digno de todo o nosso amor, Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado nesses momentos difíceis. Continue a nos guiar. Abençoe esta aula, onde estamos aprendendo mais um pouco sobre Ti, sobre os Teus preceitos. Esteja abençoando, dando sabedoria ao professor e sabedoria a cada um de nós para aprendermos mais um pouco de Ti. Amém. Tendo uma boa aula, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu querido. Deixa eu compartilhar a nossa tela aqui. Chegou aí? Chegou, né? Bom, então vamos lá. Teologia do coaching. Antes vamos ler aqui o texto de Gálatas, capítulo 1, verso de 8 a 10. Diz assim: Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Escolhi esse texto aí não por acaso, né? Porque tem muito a ver com o que a gente vai falar, né? Realmente nos faz refletir, né? A gente vai ver que essa teologia do coaching é um outro evangelho, né? Não o evangelho de Cristo. E Paulo aí sugere aos Gálatas, né, que se outro, até ele mesmo, né, pregue um evangelho diferente do que eles receberam, que seja considerado anátema, amaldiçoado, né? E é interessante que ele fala ali na segunda parte do texto, né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? É uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer quando a gente vai ensinar a palavra de Deus, quando a gente vai falar. Às vezes, quem está acostumado a pregar, ensinar, dar aula em EBD, aí, sabe que às vezes tem algumas verdades que são um pouco duras de dizer, né? Às vezes você pega um tema ali para ministrar, para pregar, para falar, que às vezes quando você conhece até a igreja, você conhece o povo que você vai falar, você fala: ih, fulano vai achar que é para ele, Beltrano vai achar que é para ele. Você já conhece os problemas da sua congregação, acontece muito isso. O Alisson Rio, acho que você já passou por isso já, né, Alisson? Sabe como é que é, né? Mas é uma pergunta que a gente tem sempre que se fazer. Eu quero agradar quem? Aos homens ou a Deus, né? E Paulo ele deixa claro, né? Nós temos que agradar a Deus. Nós não somos servos dos homens, mas sim de Cristo. E antes da gente entrar, eu já adianto que a teologia do coaching, a gente vai ver isso já. Eu creio que vocês já esperam até isso, né? A teologia do coaching é uma teologia que tenta o tempo todo, como as outras que a gente viu, agradar ao homem, né? Então vamos lá. Um outro tipo de abordagem da Bíblia que tem ganhado cada vez mais adeptos e espaço nos púlpitos das igrejas é a chamada teologia do coaching. Mas o que seria a teologia do coaching? Teologia nós já vimos que é o estudo sobre Deus, né? Lembrando lá na primeira aula, né? Para quem não tem tanta prática com o estudo da teologia, Theos, Deus, né? E logia, né? Ambos são expressões do grego. Estudo, tratado, então estudo ou tratado sobre Deus. Mas e o coaching? O que significa, né? A palavra coaching é uma expressão inglesa derivada da palavra coach, que significa treinador. Se você for lá no dicionário de inglês, lá português, você vai ver que a palavra coach pode ser treinador, pode ser técnico, é inclusive uma expressão usada pelos técnicos de esportes, né? De futebol lá. Você vai ver às vezes em filmes, né? Até na camisa vem coach, que é o treinador ou técnico, né? Então,
palavra em si não é uma palavra ruim, pode ser traduzido também como mentor, né? Pode ser traduzido como discipulador também, pode ter essa gama aí de significados. Mas vamos trabalhar aqui com um princípio que geralmente é utilizado pela galera do coach, que é treinador, né? Então, sendo assim, o coaching seria o treinamento ou a instrução aplicada por um coach, que é o treinador. A prática do coaching surgiu ou nasceu, né, nos Estados Unidos, no ambiente corporativo empresarial, com o intuito de melhorar o desenvolvimento de seus funcionários em suas funções, tá? Eu não vou entrar a fundo nisso. Quem quiser pesquisar, você vai achar em vários sites na internet contando a história do coaching no âmbito empresarial, no aspecto empresarial. Quem quiser depois, vale a pena leitura como curiosidade, né? Mas o foco não é esse, né? Mas isso já chama a atenção da gente. É algo que nasceu com uma outra ideia, algo que nasceu com outro foco. O foco ali é exatamente fazer melhorar as vendas de uma empresa, fazer melhorar a produção dos seus funcionários, ou seja, essa era a ideia quando nasce esse processo do coaching. Eu mesmo já trabalhei aqui no meu estado alguns anos na área de metalurgia. Eu era inspetor de qualidade de uma metalúrgica muito grande que tinha aqui no estado. Ainda tem, né? E várias vezes, mais de uma vez, muito antes de coaching essa palavra ficar famosa aqui no Brasil, eu participei de vários treinamentos como esse, exatamente, né? Às vezes, a gente gostava até porque você não trabalhava, né? No dia que tinha esse treinamento, geralmente era na parte da tarde, né? A gente já sabia que naquele dia de 4 horas, a partir de 4 horas até o horário que era o horário da nossa saída, você teria esse treinamento. Ia todo mundo pro auditório lá e servia um cafezinho pra galera. Então a peãozada gostava, né? A peãozada sabia que ia ter um dia ali que ia ficar tranquilo. Mas você via que era uma palestra totalmente com foco de motivar o cara a produzir mais para a empresa, do cara vestir mais, do cara dar mais sangue, né? E funcionava, tinha seus efeitos. Havia, depois daquilo ali, uma melhora, né, na produtividade. Muitos já estavam acostumados com aquele linguajar, com aquele tipo de evento e entrava por aqui e saía por aqui, né? Mas tinha ali a sua função, não vou dizer que não tinha. O Eduardo colocou, eu vejo coaching na área empresarial muito bom. Mas exatamente, é isso que eu ia comentar. Mas vamos lá, como funciona? Segundo o site do Instituto Brasileiro de Coaching, que é o ibccoaching.com.br, coloquei até o link lá para quem quiser conferir depois. O coaching é um processo definido como um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como a administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, a linguagem ericksoniana, para quem não conhece, nunca ouviu falar, Milton Erickson foi um psiquiatra americano que desenvolveu uma série de técnicas, né? Resumindo, tem a ver com a tal da PNL, que é a programação neurolinguística, né? Só que o Milton Erickson ele não desenvolveu isso com objetivo comercial também. Ele era psiquiatra, então era para a área da psiquiatria que ele desenvolveu. Ele queria desenvolver um tratamento ali que funcionou muito com seus pacientes. Pegaram esse linguajar dele e trouxeram para o coaching também. Na realidade, isso é utilizado em outros processos também, não só no coaching não, mas o coaching usa essa famosa linguagem ericksoniana aí. Recursos humanos, planejamento estratégico, entre outros. A metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Aqui eu já quero chamar sua atenção mais uma vez. A metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual, ou seja, então você vê que os caras tentam atingir todas as áreas e o aspecto financeiro também. Tá? Isso é o que está lá no site do IBC, né? IBC Coaching. Das pesquisas que eu fiz foi o site que eu achei mais organizado, assim, que explica bem o que é. Acredito que seja um dos maiores órgãos aí de coaching do Brasil. E como acontece o processo de coaching? Que é uma pergunta que a galera faz muito, né? Para quem nunca viu, nunca teve contato, ou nunca conversou com alguém que faz parte disso. Eu tenho amigos que são envolvidos com isso, alguns até pastores, infelizmente, né? Que são envolvidos com isso. Aí fica, como é que funciona? Como é que se dá? Então, mais uma vez, vamos recorrer a uma citação do site do Instituto Brasileiro de Coaching. Conduzido de maneira confidencial, ou seja, tem um segredo,
O processo de coaching é realizado através de sessões onde um profissional chamado coach tem a função de estimular, apoiar e despertar em seu cliente, coach, o seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja. Olha só, potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja, né? Aqui a gente já percebe que tem um monte de coisa estranha aí, até mesmo no aspecto empresarial, né? Porque ser humano nenhum tem um potencial infinito, né? Nós não somos Deus, né? Então, potencial infinito aí, essa é balela, falácia, né? Para que este conquiste tudo o que deseja. Também não creio que é possível conquistarmos tudo o que desejamos. Não creio, tá? Mas eu quero chamar a atenção só para vocês já irem refletindo na definição que a gente encontra no próprio site. Antes de mais nada, é importante salientar que por mais que eu tenha algumas críticas ao processo de coaching, se ele é feito de forma honesta, eu não vejo problema. Pois cada um vende o produto que quer e cada um consome o produto que quer. Tem a ver até com o que o Eduardo comentou, né? Na área empresarial funciona. Na área empresarial, dependendo de como é feito, pode ali realmente ter os seus resultados. Às vezes você pode pegar um cara que está desmotivado mesmo e fazer o cara dar uma levantada. Às vezes funciona, né? E é como eu coloquei ali, né? Cada um vende o que quer e cada um compra o que acha que tem necessidade. Porém, existem sérias restrições com relação ao emprego dessa prática na igreja, no púlpito e nas pregações. Esse é o grande problema para nós e é isso que nos traz aqui hoje. Então, nesse sentido, podemos afirmar sem pestanejar que igreja e evangelho não combinam de forma alguma com o coaching. E nós veremos o porquê disso. A gente vai ver que não combina, não dá para esses dois elementos andarem de mãos dadas, não dá. Evangelho é uma coisa, coaching é outra, né? E isso tem que ficar claro. E agora a gente vai ver o porquê. Talvez você sempre tentou criar argumentos até para responder quando for questionado, ou quando é questionado. Hoje a gente vai ver alguns deles. Em primeiro lugar, é uma prática antropocêntrica. A gente já vem falando isso já em algumas aulas. A gente já sabe que qualquer teoria, ideologia antropocêntrica é algo que coloca o homem no centro. Então, a teologia do coaching coloca o homem no centro. Só por aí, eu não precisaria nem explicar mais, mas só por aí a gente já vê um problema, né? Então, acredito que pela própria definição já deu para perceber que o homem está no centro dessa prática, já que ela se utiliza de técnicas e recursos humanos para alcançar seus objetivos. Sobre isso, o pastor Pedro Pamplona disse o seguinte: muitos pastores e líderes têm enveredado por esse caminho, tratam suas pregações como palestras motivacionais da fé, que confundem fé com força e vontade, né? Evangelho com motivacionismo e Cristo como um palestrante. Esse é um dos grandes problemas. Quando a teologia começa a entrar na mente de um pregador e ele não consegue perceber o problema que isso tem com relação ao evangelho, que isso não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, ele começa a tratar exatamente as suas pregações como palestras motivacionais. A ideia é fazer com que os membros da sua igreja, os seus ouvintes, saiam dali motivados, né? Vão confundir ali fé com força de vontade. Acho que faltou o D ali, né? Força de vontade. Não é a mesma coisa. Isso vai criar uma confusão, inclusive, na cabeça das pessoas. Evangelho com motivacionismo. Acho que o evangelho está ali para criar uma motivação, né? Uma certa vez conversando com um pastor conhecido meu que é envolvido com isso, a gente falando sobre isso, sobre falar o que Deus manda, né? Tem até a ver com o que eu estava falando no começo aqui, de às vezes você tem que falar de um tema que você sabe que vai doer em alguém, sabe que é algo forte, né? Algo que vai, porque o evangelho muitas vezes ele vai fazer isso, vai confrontar mesmo. E eu falando com isso, aí esse pastor falou comigo: não, mas a igreja está passando por tanta dificuldade, eu sei que eu tenho uma comunidade ali que está passando por tantos problemas e tal, em várias áreas, eu vou trazer uma palavra dura, trazer uma palavra que vai machucar, que vai confrontar, eu tenho que trazer uma palavra para jogar para cima, para jogar a pessoa para cima. Quer dizer, a gente vê aí uma mentalidade que já foi atingida ali pela ideia do coaching, que é essa coisa da palestra motivacional. O evangelho não é isso. O José Augusto colocou: e haja alegoria na pregação. Exatamente, vão alegorizar muito, vão usar todo tipo de artifício, de ferramenta para fazer isso. Por quê? Porque o foco vai ser sempre o homem.
Sempre o homem é o foco. O foco não é como a gente aprende aí, quem estuda teologia reformada já há bastante tempo. Teologia reformada é tida como a teologia da glória de Deus. O tempo todo a gente visa o quê? Glorificar Deus, colocar Deus no centro. A teologia do coaching é contrário, é exatamente o contrário disso. Ela é antropocêntrica, tá? Segundo lugar, ela vai focar nas conquistas, né? Usando um trecho da definição do IBC, é fácil perceber que o foco do coaching é basicamente conquistar coisas, sejam elas materiais ou não. A metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro, que eu até comentei lá atrás, né? Quando a gente lê isso, a gente pode ser tentado a pensar o seguinte: pô, mas e aí? Existe problema em conquistar, né? Até na minha fala ali, no meu texto, eu coloquei conquistar coisas materiais ou não. Existe problema nisso? Não, não existe. Mas veja bem, eles colocam isso como um foco. Ou seja, o que é o foco? Quando você, não sei quem aqui já teve uma câmera fotográfica daquela que você tem um zoom que você controla na lente, eu já tive dessas câmeras Canon e tal, você roda e tal, e aqui você, quando ela está desfocada, você não enxerga o que está na frente. Aí você tem que acertar ali o que você quer fotografar para deixar a imagem nítida, definida, certinha, e ali você dá o clique para fotografar. O foco é isso, é onde você quer atingir, é o que você quer pegar, é o que você está seguindo. E o problema da teologia do coach é isso. O foco deles é as conquistas, né? E o cristianismo não foca em conquistas. O foco principal do cristianismo, não que, como eu falei, seja errado um cristão focar em conquistar determinadas coisas. Por exemplo, vou citar o meu exemplo. Eu estava conversando com o Alisson aqui no começo. Esse ano eu termino minha faculdade de filosofia. Eu estou no 5º período, são 6 períodos, né? Estou no 5º período, eu termino esse ano. Você acha que eu não tenho um foco de terminar? Claro, é um foco que eu tenho, é algo que eu quero conquistar. Eu quero chegar no final e me formar para poder exercer a minha profissão, professor de filosofia e tal. Quero, é um foco, tá errado isso? Não. Mas é meu foco principal? Esse que é o grande diferencial, não é meu foco principal, né? E aqui, nessa questão de ter o foco em conquistas de coisas materiais e não materiais, nós temos 2 problemas, mas antes deixa aqui ler o comentário da Camila. É isso aí, ela botou a mensagem motivacional do evangelho tome a sua cruz e siga-me, né? Eu costumo dizer que a mensagem motivacional do evangelho é o seguinte: você é pecador e está condenado ao inferno, mas Cristo morreu por você. É as boas novas, né? As boas novas do evangelho. Quer coisa mais motivacional do que isso? E para você mudar a sua história, basta você crer que Ele é o seu Salvador. Pronto. Isso é a mensagem motivacional do evangelho. É a mensagem que nos motiva, né? Tá, mas vamos lá. Aqui temos 2 problemas, né, nessa questão do que eu abordei aqui, o foco nas conquistas, né? Quais são os 2 problemas? Em primeiro lugar, o foco principal do cristão é se tornar cada vez mais a imagem de Cristo. Tá? Então, o nosso foco como cristão é ser cada vez mais parecido com Ele, parecido com Cristo. Né? Paulo confirma isso em Romanos 8:29, quando diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós cremos na predestinação, cremos que fomos escolhidos, né, por Deus, e Paulo fala o foco, o porquê que nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos para sermos conforme a imagem de seu Filho. Esse é o nosso foco. Então não é nas conquistas. Não é nas conquistas materiais ou seja lá o que for. Em segundo lugar, por mais que eles digam que um dos focos também é espiritual, como na definição do IBC, não existe crescimento espiritual sadio fora da Bíblia. E muito menos usando técnicas e ferramentas humanas. Não existe. Então isso é importante, porque talvez alguns vão ser tentados a tentar defender e falar assim: não, mas olha só, eles falam que eles visam também as conquistas na área espiritual. Eles vão afirmar isso, né? Porém, tem um monte de seita herética aí que fala a mesma coisa, que explica da mesma forma, que vão argumentar da mesma maneira, né? Então, quando eles dizem que o foco é conquista na área espiritual também, a gente não pode cair nessa, porque não existe crescimento espiritual sadio que seja fora da Bíblia.
Muito menos, como eu coloquei ali, usando técnicas e ferramentas humanas. Terceiro, a glória é do homem. Além de usar técnicas e ferramentas humanas, de que já falamos, o coach tem o intuito de estimular o potencial infinito do homem, que a gente viu lá, né? Para que este conquiste tudo que deseja. Aí a gente vai ouvir frases como elevar o seu potencial ao máximo. Quem já viu aí, já se deparou com palestras motivacionais, né? Eu vou postar depois uns 2 vídeos lá para vocês verem no grupo, pra vocês verem como é que o negócio é. Tem algumas palestras que você vê às vezes, coisa que a galera grava, alguém grava com o celular e posta, não sei quem já viu. Parece um culto pentecostal. Os caras gritam, os caras... parece que eles estão até falando em línguas e tal. Não é. É uma palestra coaching, né? Mas tem todos os elementos que compõem vamos dizer assim, uma religião. Ou que compõem um culto, né? Pentecostal ou neopentecostal, né? Então você vai ouvir frases como elevar o seu potencial ao máximo, alcançar os seus próprios objetivos. Olha só, alcançar os seus próprios objetivos. O crente, ele busca o quê? A vontade de Deus, né? Acredite em você. O crente vai buscar o quê? Acreditar em mim mesmo? Eu não. A palavra fala que o coração do homem é o quê? É enganoso. Então eu vou acreditar em mim? Deus me livre. Deus me livre. Então, frases como essa são comuns de se ouvir em palestras de coaching. Ou seja, o foco é o homem e suas realizações pessoais. Isso coloca a glória toda no homem e não em Deus. Como eu falei, teologia reformada é chamada de teologia da glória de Deus. O foco sempre é Deus. Sempre aponta para Deus. A teologia do coaching age exatamente o contrário. O foco é o homem, né? Mais uma vez, citando o pastor Pedro Pamplona, sobre isso ele escreveu o seguinte: as pessoas querem conquistar, possuir e avançar, sendo tudo isso fruto não da humilhante autoconfrontação e negação de si mesmo, mas da autoafirmação. Isso é uma coisa que a gente vê muito em hoje, né? Muito em voga a questão de conquistar, mas sempre com a ideia de se autoafirmar, que inclusive é o próximo ponto ali, que é um dos problemas, ela é autoafirmativa, né? A cultura da autoafirmação, onde o que as pessoas buscam, né, muitas vezes o fazem com o intuito de se autoafirmar, com o intuito de serem aceitas por suas conquistas. Neste ponto, as redes sociais ajudam muito ao se postar as conquistas e vitórias obtidas, né? É muito comum hoje, né? Não precisa ser muito esperto para perceber. Você entra no Instagram que você vai ver, dependendo de quem você segue, dependendo do perfil que você for ver, você vai ver fotos onde as pessoas tentam o tempo todo mostrar que foto de bens materiais, carros, casa, celular, né? Tem essa coisa essa cultura da autoafirmação. E a teologia do coaching anda de mão dada com isso aí, com a cultura da autoafirmação, porque você vale o que você tem. Muitos vão colocar até que se você não tem, se você não é uma pessoa próspera materialmente, aí tem até a ver um pouco com a questão da teologia da prosperidade, né? Tem alguma coisa errada, você está em pecado, tem uma maldição, tem alguma coisa que você precisa rever. O José Augusto colocou você, exatamente, você é o centro, é isso que eles colocam. O Rodrigo colocou, é o Rinod Gospel, exatamente. Inclusive lembra muito essa coisa do Rinod, aquela coisa da Herbalife. Herbalife tem muito... E eu passei por uma experiência da Herbalife, não sei se tem alguém aqui que fez ou faz uso, tá? Desculpa aí se eu vou falar aqui vai te ofender, minha intenção não é essa. Mas só contar uma experiência que eu passei. Eu tive um primo que se envolveu com Herbalife, né? Espero que ele não veja essa gravação, mas hoje ele não tá mais na Herbalife não, graças a Deus. Cara, eu lembro de uma situação, ele começou devagarzinho, né? Herbalife, toda vez que ele encontrava, ele ficou um cara chato. Não tem crente chato? Ele ficou um Herbalifer chato. Toda vez que a gente encontrava com ele falava da Herbalife que dava dinheiro, que não sei o que funcionava. Teve um dia que ele falou com tanto entusiasmo, assim, ele falava, cara, parecia um pregador pentecostalzão, assim, falando da Herbalife. Quando ele acabou de falar, eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu falei, rapaz, só faltou você falar que a Herbalife morreu na cruz pra te salvar. Só faltou isso. O pastor, eu já fui para um encontro da Rinodê, que tinha um primo também que ele vendia, né? E quando eu fui lá, o palestrante, inclusive, era um pastor, e ele estava usando textos bíblicos para motivar as pessoas a comprarem e aderir até a Bíblia. O pastor estava lá, forte, né? Liderando a Rinodê, e ele colocou a igreja, ele falou ainda que colocou a igreja toda, sabe, foi contando vantagem, colocou os meios para comprar os produtos e vender, e
E todo mundo lá batendo palma, dando glória a Deus, o povo da igreja gritando aleluia. Foi a maior festa. É triste, né, cara, isso, né, bicho, quando a gente vê isso. Como que... Você gosta aí, ó. O Alisson tava lá, né? O Alisson fazia parte, né? Rapaz, aí a gente percebe o que a palavra diz, né? Que meu povo perece porque falta conhecimento. E é exatamente isso. As pessoas não conseguem perceber que essa mensagem não é o evangelho. Não é isso que a palavra nos diz. Então vamos lá, mas o que a palavra nos diz, né? O que a Bíblia diz? Então acredito que até aqui já deu para perceber o quanto a teologia do coaching é nociva e contrária ao evangelho de Cristo. Porém, acho relevante analisarmos alguns textos da palavra de Deus que mostram isso de forma mais clara. Em primeiro lugar, duas passagens do profeta Jeremias. Para quem não conhece o contexto, Jeremias profetizou para um povo orgulhoso. Olha só, hein? Que além da tradição espiritual, confiava em suas próprias forças. E Deus usa o profeta para repreender essa atitude. Então, o que Jeremias diz? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Por quê? Porque uma das coisas que eles vão usar é muito essa linguagem de que você consegue, como a gente viu lá, né? Tem um vídeo que eu vou mandar pra vocês depois, que tem eu esqueci o nome do cara, o cara é um coach aí famoso aí, brasileiro. E ele pega um cara assim, no peito do cara assim, tá rolando uma dessas palestras, uma galera, lotado assim o ambiente, né? Ele bate no peito do cara, porque você foi treinado para ouvir coisas negativas, é por isso que você não acredita em você, que não sei o que, mas agora você vai mudar isso. Ele começa a bater no peito do cara assim, com o dedo, aponta e vai. Você vê que o cara vai até, sabe? Realmente, talvez o cara tenha tido uma criação lá onde os pais deles erraram na criação, colocaram o cara para baixo, falaram que o cara não ia ser nada. Não tô colocando que não exista esse lado, né? Mas você vê que o cara pega um problema que o cara tinha e manipula aquela situação. E o cara sai dali, no final mostra a galera, um monte de homem assim gritando. Ele fala, vocês são vencedores, os caras gritando. É muito doido quando você vê isso, né? A gente vê que a postura que a Bíblia nos ensina que a gente deve ter é exatamente o contrário. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quer se gloriar? Glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Né? Mais à frente, no capítulo 17, o Senhor Deus é mais enfático ainda. O que ele vai dizer lá no capítulo 17, versos 5 a 7? Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal, olha só, hein, a sua força. Lembra do potencial infinito lá? Olha só, hein? Mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, nunca terá numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, né? Totalmente paradoxal, né? A Bíblia fala uma coisa, a teologia do coach fala outra. Tiago, por exemplo, né? Vai ser mais claro, mais enfático ainda. Ele vai falar o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparecem por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Eu costumo dizer, direto aqui conversando com a minha esposa aqui em casa, aqui, que essa pandemia ela tem servido para uma série de coisas, inclusive para mostrar como é que o homem não é senhor da sua vida, né? Essa pandemia frustrou planos de uma galera e mudou a realidade da gente de uma hora para outra. Ano passado, em janeiro do ano passado, geralmente eu tiro as férias em janeiro, eu costumo viajar com a família. E ano passado não foi diferente, eu fui para Porto Seguro com a família, né? Sempre vou para lá, fico pelo menos uma semana lá. Gosto muito da Bahia, já fui várias regiões da Bahia. Uma das próximas férias eu quero lá visitar o meu amigo Alisson. Comer um pouco daquela goiabada lá com requeijão, né? E eu gosto muito, é uma região que eu gosto muito. Mas em janeiro a gente foi pra lá. Aí olha, quando eu tava lá, esse dia eu tava conversando isso com a minha esposa, comentando isso com ela, eu falei, amor, quando a gente tava lá na Bahia curtindo as férias lá,
nunca nem ia passar pela nossa cabeça que 2, 3 meses depois a história do nosso país e do mundo ia mudar tanto quanto mudou. Imagina quantas pessoas no decorrer desse ano de pandemia, pessoas que programaram o casamento, não casaram, não conseguiram casar, pessoas que programaram se formar e morreram, pessoas que programaram fazer viagem e não conseguiram viajar, pessoas que fizeram planos de fazer uma reforma e não conseguiram reformar. Ou seja, quantos planos... eleição e não tomaram posse. Exato. Quantos planos foram frustrados? Né? Isso mostra o quê? Exatamente o que o Thiago falou. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, vamos negociar e ganhar dinheiro. Não. Se Deus quiser, se Deus permitir. Né? E é engraçado que os antigos, né, os mais antigos, falavam muito isso. Eu lembro dos meus avós. Falavam, né? Se Deus quiser, meu filho. Às vezes falavam, eu vou fazer. Aí meu avô me corrigia muito nisso. Se Deus quiser, meu filho, se Deus quiser. E às vezes eu não entendia, né? Eu achava só que era uma frase de efeito moral, mas não entendia muito o que queria dizer. Hoje eu entendo. É que é se Deus quiser mesmo. Né? É que às vezes a gente acostuma que muitos dos planos que a gente faz acontece. Aí a gente acha que o poder tá com a gente, o poder tá na nossa mão. E o coach tem isso aí. Vou fazer, vou conquistar, não sei o que e tal e tal. A gente não sabe. Né? Como diz Tiago, ao invés disso deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, se vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Pensar assim, agir assim é maligno. Você pode falar para mim, professor, mas você está querendo dizer então que eu tenho que ter uma mentalidade que eu não vou conseguir? Não é isso. A gente tem que ter a mentalidade de que se Deus quiser, se Deus permitir, as coisas vão acontecer. Você vai fazendo, mas tendo em mente sempre que é Ele que está no controle, que é Ele que faz, que é Ele que... E que se Ele não fizer, não é que acontecer algo de ruim. Porque às vezes aquilo que para nós é ruim, é bênção de Deus. Né? Tem até uma história, não sei se vocês já ouviram, como é que a questão da cosmovisão, da visão da pessoa muda, né? Não sei se vocês já ouviram essa história. Diz que um pregador pentecostal foi pregar ia ter um seminário de teologia e 2 pregadores foram pregar. Um era um pregador pentecostalzão e o outro era um pregador reformado, né? Mais tradicional assim. Aí diz que o pregador pentecostal, ele... É só uma brincadeira, tá, irmãos? Não se ofendam também. Diz que ele não se preparou na noite anterior direito, não separou as coisas, não preparou a roupa, não passou a camiseta, não botou o relógio para despertar, ele acordou atrasado, pegou as coisas de última hora, aí não lembrou de abastecer o carro, teve que abastecer o carro no meio do caminho e tal. Resumindo, chegou lá atrasado para pregar. E ele começou a pregação dele com alguns minutos atrasado lá. E quando ele foi começar, ele falou assim: irmãos, eu tive uma batalha tremenda para chegar aqui, uma batalha espiritual tremenda. Já ouviu essa, Alisson? Já ouviu essa história? Uma batalha tremenda. Se eu esquecer de alguma coisa, você me fala aí. Para chegar aqui, mas graças a Deus, né, o inferno não venceu. Eu tô aqui. Tive um monte de problema, mas eu tô aqui. E já o pregador tradicional lá, que foi logo depois dele, preparou tudo antes, se organizou, separou a Bíblia, passou a camiseta um dia antes, deixou penduradinha lá, abasteceu o carro, olhou, viu que tinha gasolina, deu pra ir, tudo certinho. Se preparou, chegou lá. Ele chegou até antes. Quando ele foi pregar, estava até 5 minutos adiantado. Aí ele entrou: irmãos, graças a Deus, pra glória de Deus, deu tudo certo, eu cheguei aqui, tudo certinho e tal. Quer dizer, cada um olha a coisa dentro de uma ótica, né? Então isso mostra isso. O José Augusto colocou: até o senso comum reflete a soberania de Deus. Com certeza, com certeza. Pode falar. Daquilo que a gente estava falando no início, eu estava dando uma estudada aí, a gente estava falando sobre sociologia, né, em Augusto Conte. E ele, quando a mulher dele morre, e eu achei isso muito engraçado, assim, muito interessante, a palavra melhor é essa, com relação à teologia do corpo, porque quando a esposa morre, ele tem uma decepção enorme. E ele já considerava a visão teológica de sociedade uma visão mais ultrapassada possível. E aí o que ele faz? Ele cria uma religião da humanidade, onde o grande ser é a humanidade e o grande fetiche dele é o ar. E o grande objeto de culto para ele é a Terra, porque é o espaço onde vivemos. Né? Então o que ele faz? Ele diz: olha, Deus é inconcebível e nós, os homens, é que somos Deus. Então aí ele vai dizer qual é a máxima dele, né? O amor por princípio, até que é muito legal a máxima dele. A ordem é a base de tudo.
na visão socialista dele, ele transfere para a visão da religião que ele funda, e um progresso por fim. Aí a gente às vezes pergunta, de onde vem a ordem e progresso da nossa bandeira? Vem de Comte, justamente por causa dessa ideia que ele tinha de ordenar, né, e ordenar para progredir. Então sempre essa ordem, progresso, mais ordem, mais progresso. Isso é a questão do positivismo. E aí a gente vê isso presente no corpo hoje. Sim. Quer dizer, a ideia do cara é século XVIII, XIX, se não me engano agora. Eu não estou lembrado o ano que ele nasceu, não botei aqui, mas a gente vê que as coisas vão só mudando a roupagem. Isso que você falou na primeira aula nossa, disse, olha, tudo que a gente vai mostrar aqui, muita coisa já é velha, só mudou a roupa. Então a gente está vendo aí muita coisa do que já aconteceu e agora está mudando a roupa e o povo ainda está deixando de se enganar nisso. Né? Exatamente. E você falou uma coisa interessante aí, né? Geralmente essas ideologias, essas visões, essas filosofias acabam virando uma espécie de religião, né? Acaba virando uma espécie de Deus, né? Há dentro do homem, né? Acho que foi Pascal que disse isso, né? Há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. E o homem sempre procura preencher esse vazio. Quando ele não tem um encontro genuíno com Deus, ele vai tentar preencher isso de outra forma. Acontece que, por exemplo, igual a questão da teologia do coach, ele vai tentar preencher esse vazio. Como? Com bens materiais. Só que isso não preenche de verdade, porque não satisfaz. Então, tô aqui ó, com o celular. O cara, eu quero comprar esse celular. Ele sonha para comprar esse celular, ele faz tudo. O foco dele é isso aqui. Ele compra esse celular nos primeiros dias, nos primeiros meses, talvez, sendo muito otimista aí, esse celular aqui vai satisfazer ele, vai ocupar a mente dele, vai ocupar o tempo dele. Só que daqui a pouco ele começa a olhar o outro, mais moderno, ele quer mais, né? Porque o materialismo tem isso, né? Ele tá sempre querendo mais. Mesma coisa com o carro, mesma coisa com a casa, mesma coisa com questão de dinheiro, nunca satisfaz. Agora aquele que está em Deus, né, ele tem algo que realmente completa ele, né? Que esse vazio é preenchido de forma genuína, né, com Deus. Ponto 4 ali, ó. Não precisamos da teologia do coach. Talvez você pergunte se não podemos usar as ferramentas dessa teologia em prol do evangelho. Algo que eu já ouvi de uma pessoa. Eu já ouvi isso desse pastor que eu falei pra vocês, que é amigo meu. Não, cara, mas olha só, eu sei que o coach não é o evangelho e tal, mas tem umas ferramentas lá muito interessantes que a gente pode usar. Né? A gente pode usar como uma ferramenta para o evangelho. Falou desse jeito comigo. Né? E a resposta é não. Por quê? Simplesmente porque Cristo, o cabeça da igreja, deixou tudo que nós precisamos. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né, em Efésios 4, de 11 a 14. O que Paulo vai dizer? Passagem muito conhecida. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então repare que o texto é bem claro quando diz que ele, Cristo, designou dons para a igreja, com propósitos bem definidos. Está aqui no comecinho, ó. E ele designou dons para a igreja. Ele apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E ele fez isso com um fim, que não é conquista, que não é conquistar bens materiais. Qual é o fim? Por que Cristo fez isso? Cristo fez isso com o intuito de preparar os santos. Preparar os santos para quê? Para conquistar? Para ganhar? Para ficar mais rico? Não. Para a obra do ministério. A intenção de Cristo ao fazer isso é que o corpo de Cristo, que a igreja, seja edificado. Até que ponto? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, Cristo já fez tudo, já deixou tudo preparado. Né? Ele não foi, simplesmente ascendeu ao céu e deixou a gente, não. Além de enviar o Espírito Santo, né, para estar ao nosso lado, ele deixou tudo preparadinho, tudo certinho, como que deve ser. Ele designou dons para igrejas com propósito definido. Em primeiro lugar, preparar os santos. Né? Segundo lugar, para a edificação do corpo de Cristo. Não o meu, corpo de Cristo, a igreja. Né?
para alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E por último, para não sermos mais como crianças. Quer falar, Eduardo? Pode falar. Sim, eu me lembrei agora que nos anos 90, quando eu me converti, o que estava na moda naquela época, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, era o marketing. Então, o mesmo papo que nós estamos tendo hoje em dia sobre a teologia coaching, nos anos 90 era sobre se os pastores poderiam ou não usar o marketing como ferramenta para apoiar o evangelho, né? Então era a mesma discussão. Uns diziam que sim, outros diziam que não, não sei o que, aquela coisa toda. E esse texto aí ele vem dizendo que não é preciso o marketing, né? Voltando aos anos 90, né, mas com a cabeça aqui ainda hoje na teologia coaching. Se a gente acha que a teologia coaching, entre parênteses, ou o marketing dos anos 90 vai ajudar o evangelho, então não há suficiência em Cristo. Exato. Essa aí é uma característica de heresia, de seita, né? Cristo, só os Cristos não existe, né? É Cristo mais alguma coisa. É Cristo, né? O Evangelho de Cristo, mais o marketing, ou mais a teologia coaching. Ele sozinho, ele não funciona. Precisa de alguma coisa a mais que venha dar um salzinho, um tempero diferente. Isso não existe, né? Exatamente. E os 5 solas, né? Engraçado que eles fecham um ciclo entre si, né? É exatamente para mostrar essa completude, ou seja, a gente não precisa de mais nada. E esse ponto que você abordou dos solos cristos, né? Diz exatamente isso. Então, finalizando ali, ó, por essa razão, não precisamos da teologia do coaching. Assim como não precisamos do marketing, que o Eduardo falou, assim como não precisamos de qualquer outra ferramenta. Cristo já deixou as ferramentas que a igreja precisa para crescer. Né? Assim como não precisamos de nenhuma outra teologia, de nenhuma outra filosofia que vá contra a palavra de Deus. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. Então a gente tem que saber separar as coisas. Por exemplo, eu falei com vocês que eu estou fazendo faculdade de licenciatura em filosofia. E o meu propósito, desde que eu comecei, é um propósito, vamos dizer assim, missionário, missional. Eu quero ir, porque eu quero dar aula mesmo. Eu quero pegar essa molecada aí que nas escolas, né? E devagarzinho ali colocar, né, porções do evangelho, porções da palavra. Né? Deus faz as coisas certinho, né? Eu achei engraçado como quando eu conheci o Clóvis, né? E eu vi que a visão dele, até com relação à sociologia, que ele também é professor de sociologia, né? Combina. Ele falou comigo algum tempo atrás, nos primeiros contatos com ele, quando eu falei com ele que eu estava fazendo filosofia, ele falou assim: eu sou formado em sociologia, eu dou aula de sociologia. E volta e meia eu pego e falo de Calvino nas aulas de sociologia. Às vezes não tá nem no material, mas eu boto Calvino lá, eu boto algum outro reformador que foi importante e vou ali incutindo. Então, minha intenção basicamente é essa. E a filosofia tem coisas boas, tem muitas coisas que são interessantes, sabe, que ajudam. Eu vou pegar e trazer isso pro púlpito? Não. Né? Nós, como teólogos reformados, a gente sabe que uma das formas assim, mais de você pregar de maneira mais fiel à palavra é a pregação expositiva, ou seja, a pregação, o estudo emana do texto. Você vai tirar o que você vai falar do texto. É o texto que fala, é o texto que dita, não sou eu. A pregação expositiva, você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto. Então não tem espaço para teologia do coach, não tem espaço para filosofia, não tem espaço para marketing, não tem espaço para programação neurolinguística, que inclusive tem muitos pastores, tá, que têm se utilizado dessas técnicas hoje em dia, né? Quem quiser depois pesquisa. Eu vou mandar para vocês também no grupo lá o link de uma matéria do Pedro Pamplona, que saiu no site do 2 Dedos Teologia. Pedro Pamplona, para quem não sabe, é parceiro lá do Iago Martins, né? E um cara muito legal também. E ele escreveu algumas coisas sobre teologia do coach. Eu vou mandar aqui, até algumas frases eu tirei de lá. Leio a matéria por completo. E vou mandar também um podcast acho que é do Dois Cleros, que é do Iago Martins, está no YouTube. Quase 2 horas ele falando sobre teologia do coaching. Muito bom, tá? Tem várias outras pessoas que são entrevistadas ali. Olha a doutrinação, hein? Eu, quando dava aula, fazia a mesma coisa. Sempre eu inseria a fé cristã no meio do assunto. Mas essa doutrinação aí pode. Essa doutrinação aí é permitida. O Felipe colocou: já ouvi também muitos dos que adotam a teologia do coaching, que é essa fórmula de aplicar a Bíblia aos dias atuais. Você chega cansado do trabalho para ouvir algo que não vai ser útil aos nossos dias. Foi muito bom você ter colocado isso aí, porque me lembrou, Felipe,
esse amigo que eu falei, que tá envolvido, que é um pastor que tá envolvido com teologia do coach, ele chegou a cogitar abandonar o ministério. Chegou a cogitar. Ele falou comigo, eu penso em parar, eu penso em abandonar, porque, cara, o coaching é o que esses últimos dias precisa. Eu falei, cara, quando eu ouvi aquilo, eu falei, rapaz, que lavagem cerebral que foi feita, bicho. Porque se eu ouvi isso de um pastor, um cara falar uma coisa dessa. E ele falou exatamente isso, que com outras palavras, né, que as técnicas do coaching é o que a humanidade precisa para esses últimos dias, né? Laerte, tranquilo, Alerte, tranquilo. Depois você assiste a gravação, vou postar para você pegar do começo. Então, para concluir aqui, ó. Para concluir, quero deixar mais uma vez claro, né, que para ter sucesso profissional, conquistar bens materiais e pessoais, quem quer isso, né, não é pecado. Porém, não podemos fazer disso o ponto central da nossa vida. Nosso foco principal como cristãos deve ser sempre buscar ser o mais parecido com Cristo. As 3 teologias que analisamos até aqui, a teologia relacional, da prosperidade e do coaching, colocam o homem num lugar que não é o dele. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Essas 3 teologias tiram o homem do lugar dele, né? Ó, a relacional, que a gente viu na primeira aula desse segundo bloco, né, coloca o homem em pé de igualdade com Deus. A gente viu lá, né? O homem, ele escreve o futuro. Ele tem a borracha, lembra do Tiago Brunet? Ele tem a borracha para apagar o que Deus escreve. Ele coloca o homem ali, por isso que é relacional, numa relação de intimidade tão grande com Deus que o homem está escrevendo a história com Deus. Então coloca em pé de igualdade. A teologia da prosperidade coloca Deus numa posição de uma espécie de garçom, pronto para barganhar com o homem. Deus é o garçom que está esperando um trocadinho. Tá? Eu vim aqui, eu trouxe aqui o seu suco, o seu refrigerante, né? Não vou falar cerveja não, para não escandalizar os irmãos aqui. Né? Eu trouxe aqui, o que eu vou ganhar? A gorjeta, né? Como se Deus fosse esse tipo de ser, né? Que está ali para barganhar com o homem. E já a teologia do coaching eliminou a barganha ao deixar Deus de longe, mas passou a ter do próprio homem a força milagrosa para o seu benefício material e espiritual. Então interessante, foi uma coisa que eu, refletindo, foi uma conclusão que eu cheguei. Você percebe que, até historicamente, né, vem primeiro a teologia relacional, depois vem a da prosperidade, depois vem a do coaching. Quando você faz uma análise histórica, surgiu primeiro a teologia relacional, depois a prosperidade, porque aqui no Brasil as coisas chegam meio atrasadas, mas historicamente é assim. Você vê que a relacional, o homem, ó, Deus está aqui, né? Ó, Deus está aqui. A relacional faz isso, coloca o homem em pé de igualdade. Aí a prosperidade, Deus serve o homem, tá só servindo o homem. E a do coaching, ó, joga Deus para longe, fica só o homem na jogada aqui. E o homem que faz a força milagrosa é bem dele, né? É ele que faz tudo acontecer. Então devemos buscar uma teologia humanista verdadeira, né? O que eu quero dizer com isso? E ela é encontrada na Bíblia. A Bíblia vamos dizer assim, é o que mostra realmente o verdadeiro humanismo. Qual é o lugar do homem, né? Ela diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como coroa e vice-regente da criação. Beleza. Portanto, submisso a ele, porque ele é vice-regente. Se ele é vice-regente, tem um Deus que está acima dele. Tem um Deus que direcionou. Tem um Deus que desde lá de Adão, designou ali o mandato cultural, falou o que era para Adão fazer, né? Portanto, submisso. Não podemos esquecer, ó, submisso a ele. Essa é a posição humanista real. Coloca o homem em seu devido lugar. Você quer saber a posição, o lugar do homem? Na Bíblia. Na Bíblia que você vai encontrar o lugar real do homem. E é isso. A Camila colocou aqui, coloca o homem como centro mesmo. David Leonardo disse, você é o centro do coração de Jesus. Eu lembro dessa fala, que fala, né? É triste, né? É triste isso, a gente ouvir. E o mais triste é ver o quanta gente segue essas pessoas. Você vai olhar o canal no YouTube do David Leonardo, não sei quantos milhões de seguidores. Tiago Brunet, idem. Instagram desses caras. A galera não quer Bíblia não, a galera quer aquela palavra que afaga o coração, né? Quer aquela palavra que joga o seu ego lá pra cima. Que, como o Felipe colocou ali, o cara chega do trabalho cansado, o patrão gritou com ele e tal, ele tá, né, por aqui, aí ele bota uma palavrinha dessa que o cara se sente melhor, né? Mas não é uma palavra que transforma, né? É o correr atrás do vento. Fala, Isaías. Esse pessoal não só segue, como milita por eles, né? Se você for acompanhar qualquer outra pessoa que tente corrigir, falar alguma coisa do aspecto bíblico, esquece. Os militantes vão chegar em cima deles,
tipo assim, ele vira como se fosse um sacerdote da Sim. teologia, né? Sim. Ao ponto de não poder nem ser questionado. Exatamente. E eu fico doido que eles não conseguem ver, né? A falta do conhecimento bíblico. Porque quem conhece a palavra consegue identificar isso aí. Né? É triste. Fala, Wellison. Professor, o Felipe falou uma coisa interessante aí, que às vezes a gente olha essa teologia pelo lado de quem está ouvindo, né? Que é a questão de falar que o que se quer ouvir, que o público quer ouvir. E o senhor falou na questão do lado do pregador, né? E o risco que isso traz para muitos ministérios, né? Que acabam vendo que essa teologia, o pregar essa teologia traz resultados aparentes mais do que uma pregação positiva, como a gente falou, né? E a gente acaba esquecendo, eu me lembrei aqui até do próprio chamado profeta Isaías, né? Que o próprio Deus fala que ele vai pregar, muitos não vão ouvir, e isso é para o endurecimento deles, é para que eles ouçam e realmente não sejam perdoados. O próprio Jesus falou isso em Marcos 4 também, né? Então a gente acaba essa galera acaba se rendendo a essa teologia do coaching, porque aparentemente traz essa concepção de Deus essa galera que está ouvindo, enquanto a própria pregação bíblica não vai trazer, né? E por que isso? É o que a gente vem falado, né? Lembra que eu falei na aula passada que, pra mim, dessa galera que segue isso aí, eles não são tão inocentes. Às vezes a gente coloca muito os pregadores como só eles são os vilões. Ah, os caras safados que prega isso, que prega mentira, que não sei o quê. Mas quem tá lá tem culpa, tem uma parcela de culpa também. Porque vai atrás, porque quer ouvir aquilo ali, porque tá satisfeito com aquilo ali. E a grande verdade é que a verdadeira pregação da palavra expositiva, ela não é famosa, ela é por quem entende. É claro, a teologia reformada principalmente tem ganhado muitos adeptos nos últimos anos aí. Tudo bem que tem muitos reformodinhas aí, né? Mas a grande maioria, se você for colocar em percentual, a grande maioria não gosta de uma pregação expositiva. Não gosta. Que é eu já contei, acho que pra vocês aqui em alguma das aulas, uma vez eu fui pregar numa igreja bem dessas, bem neopentecostalzona lá, e eu preguei de forma, sabe, tranquila, pregações expositivas. Na época eu preguei, acho que em João capítulo 6, e no final, alguns irmãos vieram falar comigo que a sua palavra foi até boa, mas o irmão tem que gritar mais, tem que pregar com mais entusiasmo, tem que falar mais firme. Quer dizer, a galera acostumou com essa pregação mais teatral, essa coisa mais, né? Que mais sensorial. Se não gritou, se não tem um pulinho, se não tem um grito, se não bateu na mesa, no púlpito, né? Não tem Deus, é como se fosse assim, né? E é por isso, as pessoas vão já preparadas para ouvir alguma coisa. Não, eu vou ouvir o David Leonardo porque eu sei que ele fala coisas que me agradam. Eu vou ouvir o Thiago Brunesso porque eu sei que ele me levanta. Toda vez que eu ouço lá, ele me levanta. Vou ouvir o fulano, o Beltrano e o Ciclano por isso. Não porque um pregador fala a verdade. Não porque ele prega a palavra, né? Isso aí é fato. Então, para quem tá me ouvindo aqui, se você é pregador, é pastor, tal, não espere que você vai ficar famoso pregando a verdade. Você não vai ficar famoso, as pessoas não vão gostar mais de você. Eles vão seguir. Você quer seguidor, você tem que pregar o que esses caras pregam aí. É exatamente isso. Quem prega a verdade toma paulada. Quem prega a verdade é perseguido. A grande verdade é essa. Daniel colocou: eu ouvi da boca de um amigo que prega na igreja que ele precisa se moldar ao que a igreja quer ouvir. Ele acaba se moldando à igreja do coaching ou até mesmo da prosperidade. Isso é muito comum. Eu tenho que pregar o que a igreja quer ouvir. Uma coisa é pregar o que a igreja precisa ouvir. Quem é pastor aqui sabe disso. Você conhece? Eu estava falando isso no começo. Acho que eu até comentei no começo da aula. Você que é pastor, você sabe o que a sua igreja precisa ouvir, né? Eu tenho um amigo que é pastor que ele sempre fala assim, não sei quem já ouviu aqui no estado, tinha essa expressão de pregar chapeuzinho. Vocês já ouviram aí? Alguém já ouviu? Pregar chapeuzinho. Pregar chapeuzinho é pregar uma palavra que fulano pode achar que é pra ele. A pregação caiu como um chapeuzinho, entendeu? Aí esse pastor, amigo meu, sempre fala assim, eu sempre prego chapeuzinho. Porque eu conheço a minha igreja, eu conheço as minhas ovelhas e eu prego o que eles precisam ouvir. Se eu sei que tem alguém mentindo, eu vou pregar falando da mentira, que a mentira é pecado, que o crente não mente. Se eu sei que tem alguém adulterando, eu vou falar contra o adultério, isso que a Bíblia fala. Se eu sei que tem alguém orgulhoso, eu vou falar que a Bíblia condena o orgulho, né? Então eu sempre prego o chapeuzinho. Essa é a verdadeira pregação, esse é o verdadeiro pastor que está cuidando da ovelha, que está dando um alimento ali que a ovelha precisa, né, ouvir. Agora, o pastor que quer agradar,
que é o que tem a ver com o texto que a gente abriu lá no começo, que Paulo fala, né? Acaso eu quero agradar a homens? Paulo faz essa pergunta. Não. Paulo não tinha essa preocupação. Paulo queria agradar a Deus, né? A gente não pode cair nesse erro aí. Pode falar, Jonatas. Eu vi uma vez, eu não sei se foi no YouTube, se foi numa aula que eu fiz, né? O Jonas Madureira falando, e ele falou que ele é reformado. Todo mundo deve saber, é batista, mas é reformado, né? E ele pregando, e daí ele falou que depois de uma série de sermões, acho que 2, 3 sermões, veio um irmão falar para ele: nossa, pastor, mas você está falando que a gente é ruim, que a gente não sei o quê. Daí ele falou: nossa, a pessoa veio reclamando, mas eu no meu coração eu fiquei tão bem, porque eu tava pregando a depravação total. Ele tem que saber que ele é ruim, que ele não presta. Ele falou: poxa, a pessoa vê assim como, pô, mas e no meu coração tava, que bom, ele entendeu. É isso aí. É isso aí. Entendeu a palavra, né? Entendeu a palavra. Domingo de manhã eu dei aula na IBD da minha igreja, eu falei sobre... A gente está estudando a carta aos Romanos. Eu falei de um capítulo que é complicado falar, né? Que é capítulo 9 de Romanos. Agora a gente vai entrar nessa série. 9, 10 e 11. São os 3 capítulos mais delicados de se falar. E o capítulo 9, ele dá uma rasteira no cara que se acha, né? Paulo ali pega os judeus ali que estavam se achando e bate ali, derruba eles. Vocês não são nada. Quem escolhe é Deus. Quem faz tudo é Deus. É tudo por Ele, né? Então, eu sei que na minha igreja, por exemplo, nem todos têm um entendimento daquilo ali, né? Claro, aí você vai até com amor, com cuidado, mas você não pode deixar de falar, né? Você não vai falar de maneira grosseira, mas você vai falar de uma maneira que eles entendam, né? E o tempo todo eu fiz questão de frisar isso. Esse capítulo, principalmente o 9, é para mostrar que Deus é soberano, que é Ele que faz, que tudo vem dele, por Ele e para Ele. Fala, Ellison, você quer comentar mais uma coisa? Pode ficar à vontade aí. Eu queria sempre reforçar essa questão aí da pregação, né? A gente está vivendo um tempo que a gente é muito pressionado aos resultados. Eu acho que é por isso que essa teologia está crescendo tanto, né? Esse Daniel aí, ele é amigo meu e eu sei quem é que está falando. E realmente a galera se adequa a isso, né? A querer ver o resultado. Aqui, eu e o pastor Jean temos conversado muito sobre isso, que é um lugar duro, né? E a gente não vê resultados quanto a gente espera, né? E a gente tem conversado muito a respeito disso, que às vezes o não resultado aparente também glorifica a Deus, né? E eu acho que isso é o que a gente tem que colocar no nosso coração. Não o resultado humano, mas a glória de Deus. Muito bom que você falou. Uma vez eu passei por uma experiência, esse ano eu faço 5 anos de ordenação, né? Eu fui ordenado em 2016. Aí, logo no comecinho, quando eu comecei a pregar, pastor novo, recém-formado no seminário, aquela coisa toda, né? E você tem, queira ou não queira, você tem aquela coisa no coração. Você prepara a pregação, você quer que as pessoas comentem, né? Tipo assim, e eu era pastor auxiliar, na época eu não estava atuando na plantação de igreja que eu estou hoje, eu estou à frente de uma igreja que eu estou plantando e tal. Então eu era só pastor auxiliar da igreja que eu frequentava. Meu pastor é um homem de Deus. Mas você sempre tem uma tendência, quem já passou por isso, talvez vai se identificar, a achar que você sabe mais, que o seu pastor da igreja está desatualizado, que ele precisa ler mais, que você lê mais que ele, que você está mais atualizado. Você está entendendo? Todo mundo passa por isso, pelo menos eu passei, né? E tem gente que passa e não confessa, mas passa. E aí você cai nessa de querer o resultado, de esperar o tapinha nas costas, pregação boa, hein, tal, você falou bem, não sei o quê. Nunca vi ninguém falar isso. A gente quer ouvir algumas coisas assim, por mais que a gente confesse ou não, a gente quer. E eu fui pregar numa igreja, fui convidado para pregar numa igreja, e quem já pregou aqui já deve ter passado por isso. Não tem aquele dia que você vai pregar, que você se prepara, que você faz tudo direitinho, você ora, você faz o esboço bonitinho e dá tudo errado. Você troca as palavras, você esquece as coisas. Parece que a depravação total parece estar mais aguçada nesse dia, sabe? Nesse dia parece que a parte intelectual ali não está funcionando nada, você esquece. Cara, na minha opinião... É o dia que Deus tira pra te bofetear. Foi isso aí. Eu troquei palavra, eu errei, eu voltei, eu gaguejei, aí você fica nervoso, você quer, sabe? E foi. Eu saí daquele dia mal. Foi aqui no interior do Espírito Santo.
E a gente foi pra casa da pessoa, minha esposa percebeu que eu tava mal. Eu falei assim, você tá bem? Você pregou? Nossa, amor, preguei mal demais hoje. Hoje, nossa, falei tudo errado e tal e tal. Pô, foi não, mas você viu que eu falei isso? Você viu que eu gaguejei naquela hora? E ela notou tudo, né? Ela viu, ela percebeu. Não, mas a mensagem foi passada, amor. Isso é que importa, tal. E passou, eu fiquei mal. E uns 3 ou 4 meses depois, eu fui encontrar com um rapaz que tinha ido a primeira vez na igreja naquele dia. E aquele rapaz, assim, olha só, uns 3, 4 meses depois, eu fui encontrar com aquele rapaz. Ele morava lá, encontrei com ele. E ele veio falar, me procurou. Você é o pastor Ricardo? É. Ó, no dia tal, eu tava lá em Santa Teresa, que é a cidade daqui. Você pregou lá. Você lembra? Você pregou sobre o texto tal, não sei o que, não sei o que. Você deu seu testemunho, você contou a sua história. Eu falei, lembro. Então, aquele dia eu fui visitar a igreja, eu fui a convite de um amigo. E aquele dia eu me rendi aos pés do Senhor. Eu não era cristão, não era convertido. E aquele dia, até hoje, eu tô frequentando a igreja. Queria te agradecer, posso te dar um abraço? Me abraçou. Rapaz, eu fiquei quebrado aquele dia, né? Mas Deus deixou passar 3 meses. Aí Deus falou comigo, tá vendo? Não fica se orgulhando, porque não é o seu muito falar. Não é a sua técnica, não é a sua persuasão, mas é o meu espírito que faz. E o meu espírito, mesmo com seus erros, mesmo com seus esquecimentos, mesmo com as suas falhas, meu espírito fez a obra, né? E esse rapaz, ele tá na presença de Deus até hoje. De vez em quando eu falo com ele. Ele até, ano passado, ele iria casar, ele me convidou para ser um dos padrinhos. Ele criou um carinho tão grande por mim, né? Ele falou, hoje eu estou na presença do Senhor por sua causa, pastor. Eu falei, não, rapaz, não foi eu que morri por você, não. Foi Jesus que morreu por você. Mas, obrigado pelo seu carinho e continua firme. Uma forma de você agradecer é continua firme aí na presença de Jesus aí e tal. E ele tinha me convidado para ser padrinho do casamento dele, só que por causa da pandemia, né, ele acabou casando só no cartório, né? Não fez o casamento no religioso ainda. Assim que a pandemia passar legal, ele vai fazer o casamento no religioso e quer que a gente vá lá para fazer parte. Está frequentando uma igreja lá na cidade dele. Então, é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente prega, acha que foi ruim, que foi mal. Não é a gente, cara. Não é a gente que faz. É claro que isso não é um motivo para a gente relaxar, para a gente não deixar de fazer a nossa parte. Mas não podemos confiar em nós mesmos, no nosso próprio mérito, que a gente que faz, é Deus que faz. Deus que faz a obra. E nessa questão da palavra aí, a gente tem sempre tem em mente isso, né? Que Deus que faz. O Daniel colocou aqui, eu ouvi da boca dessa mesma pessoa que a pregação que machuca hoje em dia não funciona. Hoje em dia, no caso pregar o que a Bíblia diz. E o que hoje devemos inclinar para outra linguagem. É tipo aquela famosa heresia que ouvimos há um tempo atrás, de que devemos atualizar a Bíblia, cada coisa. Exatamente, né? E o Ed Renekiewicz, quando disse de atualizar a Bíblia, ele mostrou ali, na realidade ele estava falando de você trazer a Bíblia para o contexto, né? Mas ele gosta de criar polêmica, né? Não é de hoje que ele faz isso. E não tem que atualizar nada, não. A Bíblia é um livro que não precisa de atualização, né? Na realidade eu vou fazer a brincadeira até que o reverendo Ageu fez, né? Eu já uso a Bíblia atualizada, Nova Almeida atualizada. já é atualizada já, né? Mas é isso, queridos. Não sei se mais alguém tem mais alguma coisa para comentar, para perguntar aí. Se tiver, fica à vontade aí. Muito bom, né? É isso aí. Não é sobre o conteúdo da aula, não. É se possível, depois, professor, se eu puder mandar de novo os PDFs. Ah, sim. Dos módulos, né, que a gente fez. Beleza. Eu vou até pegar a capinha que o nosso querido Eduardo fez. Ficou massa a capinha, né? Botar lá e de repente mando tudo junto. Pra galera já imprimir lá tudo certinho já. Beleza. Eu só acho que deveria ter mais aulas. Pois é, não. A ideia é de repente até pegar outros temas, né? Que tem a ver com seitas heresias e teologias antropocêntricas e aumentar, depois fazer um segundo round aí, né? Fazer mais umas 5 aulas. Mas eu quero até falar para vocês ficarem ligados aí que provavelmente a gente vai começar uma outra letiva, tá? Eu não defini o tema ainda, eu tô vendo com o Clovão lá, ele pediu até para eu fazer a de cosmovisão cristã. A gente já tem uma disciplina de cosmovisão lá no nosso portal, só que ela não tem as aulas em vídeo, a gente não fez, só tem os textos, né? Então de repente a gente aproveita para fazer isso. Só que lá vai ser mais tempo, lá são, se eu não me engano, são 10 aulas. Aí eu tenho que rever o material lá, porque quando eu escrevi essa disciplina foi alguns anos atrás, então dar uma atualizada e de repente a gente até muda um pouco a ordem lá, mas o conteúdo é basicamente aquele lá. Talvez a gente adicione algumas coisas a mais. E é isso.
Aí fiquem ligados, a gente vai divulgar tanto no grupo quanto nas redes sociais da FATEG aí, no Instagram, né? Mas a ideia é que na quarta-feira a gente manter. E o Clóvis está para iniciar aí uma nova eletiva sobre... Você lembra aí, Alisson, a disciplina eletiva que ele vai começar? Cara, Livro de Enoque. Isso, livro de Enoque. Exatamente. Aí só que ele deve dar essa aula no sábado, tá? Então vai ficar a escolha de vocês. A minha aula de eletiva vai continuar na quarta-feira. A gente combinou já para não ter essa interferência, né? Eu acho que ele deve fazer essa eletiva de Enoque depois que acabar o Magister. Quando acabar o Magister, ele deve fazer a de Enoque, porque ele está terminando o Magister, né? Então tem muita coisa acontecendo aí. Tem a aula do Johnny, né? Do pastor Johnny, que está dando aula de bibliologia aos sábados. E outros tutores vão começar em breve aí. Mas provavelmente, talvez a gente não faça já na próxima quarta. Talvez fique umas 2 quartas aí sem ter, mas já comece a disciplina de cosmovisão aí. Beleza? Fala, Eduardo. Você quer comentar alguma coisa aí? Não, eu não entendi qual vai ser a eletiva do Clóvis. A eletiva do Clóvis sobre o livro de Enoque. Ah, tá. Ele tá preparando já, ele até já divulgou lá, mas vai divulgar pra galera fazer. Pode fazer mais de uma? Pode. Se tiver tempo, conseguir dedicar aí, gostar de estudar, gostar de ler, é uma mão cheia. Beleza? Então, ó, pra quem chegou agora, depois aí, né, quem não pegou no comecinho, eu falei sobre a avaliação. Eu já tinha feito a avaliação, já estava no portal, só que naquele problema que a gente teve no portal, na hora de fazer transferência de backup, deu um problema e perdeu a avaliação. E eu só fui ver hoje à tarde. Até o Clóvis deu uma olhada lá e perdeu mesmo, né? Não tá lá mais. E eu expliquei que não é tão rápido para criar a avaliação lá. Você tem que configurar. Tem uma série de configurações que você tem que fazer, porque a nossa avaliação é objetiva, né? Geralmente a gente faz. Dá para fazer discursiva também. Mas, assim, dá um trabalhinho colocar questão. Você tem que colocar questão por questão. Coloca a configuração dela, aí faz uma por uma. Serão 10 questões, né? Então dá um trabalhinho. Eu vou ver se eu consigo colocar já amanhã para vocês fazerem e depois mandar o certificado de cada um de vocês. Só vai receber o certificado quem fizer a avaliação, tá? Ah, eu não quero fazer a avaliação. Tudo bem, não vai receber o certificado. Ah, não faço questão do certificado. Tudo bem também. Mas a ideia é que o certificado até sirva aí para, de repente, quem faz faculdade, precisa de atividade complementar, alguma coisa, você pode usar o certificado para esse fim também. E quem faz o bacharelado, bacharel, né, em teologia, vai entrar na grade lá, seitas heresias também, vai computar horas lá também. Beleza? Então é isso, vamos orar agradecendo a Deus. Espero que tenha servido aí, tenha sido legal para vocês, tanto quanto foi para mim. Eu gosto muito de falar desses temas, é bem legal. Vamos lá então, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse dia, te agradecer por essa oportunidade, como já foi falado no começo aqui, a oportunidade de aprender mais de ti, aprender mais a tua palavra, poder estar junto com meus irmãos de vários estados, de várias localidades diferentes, né? Mesmo que de forma virtual, mas estamos aqui com o mesmo propósito, para aprender um pouco mais de ti, nos preparar, nos capacitar mais para ser usados aí em prol do teu reino, tanto para que a nossa fé seja solidificada, né? Quando a gente aprende o que é errado, a gente acaba automaticamente solidificando a nossa fé. E a gente está mais preparado também para instruir, para ensinar, para orientar aqueles que, porventura, estão sendo enganados por seitas, por heresias, por ensinos que não condizem com a tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, né? Que possamos aproveitar os conhecimentos que tivemos aqui para crescimento do teu reino, como foi colocado. Que o Senhor nos use de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Abençoe cada vida aqui presente, nos dá uma noite aí abençoada na tua presença e um restante de semana também abençoado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus queridos. Deus abençoe todos vocês aí. A gente se fala mais no grupo lá. Depois eu vou postar lá, tanto o PDF quanto os links, né, que eu comentei aqui para vocês. Material de apoio, né? Valeu, gente. Abração para todos. Valeu, abraço. Professor, valeu aí. Valeu, tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto.